Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 25 de fevereiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. O pântano de Dobropilha, como os guerreiros do Azov, aniquilaram a invasão mecanizada russa. O que deveria ser uma infiltração rápida, transformou-se em um pesadelo logístico para as tropas do ditador Vladimir Putin. Em Dobropilha, o 33º regimento, o regimento 33, né, e os veteranos do 1º Corpo de Exército Azov não apenas repeliram os russos, mas empurraram eles 15 quilômetros para trás, fragmentando divisões inteiras em pequenos grupos que ficaram isolados, onde o Azov está fazendo uma limpeza, eliminando esses grupos isolados ou fazendo prisioneiros, quando é o caso que eles queiram se entregar. Entre drones incessantes e cercos táticos, descubra como a Ucrânia estabilizou o fronte e transformou cidades fortificadas em fortalezas intransponíveis para os ocupantes russos. Descubra isso comigo vendo este vídeo até o final e também se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, que todos os dias teremos novidades contando a verdade do que está acontecendo. Peço a todos também que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Há lugares onde a geografia e a determinação se fundem para criar barreiras que nenhum exército, por mais numeroso que seja, consegue transpor facilmente. E muitas vezes não consegue transpor. Dobropilha, na região de Zaporizhia, tornou-se um desses marcos sagrados em território ucraniano, no sagrado território ucraniano. Recentemente, o que o comando russo planejou como uma manobra de infiltração rápida, o 33º Regimento de Assalto, o regimento, ou seja, 33, e as unidades do Corpo de Exército Azov transformaram em um pântano infernal para as tropas russas. O inimigo russo avançava, caminhões carregados com a logística e estavam procurando transpor linhas ucranianas, ou pelo menos chegar mais próximo delas. Agora, os defensores, que agora chamam amargamente de russos descartáveis, tentavam alcançar pontos de implantação para que pudessem impedir o inimigo de tomar toda a cidade de Dobropilha. Mas o olhar ucraniano é onipresente e eles detectaram a presença russa se aproximando antes mesmo deles chegarem próximos. Graças a uma coordenação de aço, com tanques de guerra e blindados, entre as unidades adjacentes, o avanço foi interrompido, o avanço russo, foi interrompido antes mesmo que ele começasse de fato. Eles estavam fazendo apenas um deslocamento para chegar numa área em que pudessem entrar em formação de combate, ou seja, naquelas linhas deles de carne moída, mas antes disso, o Corpo de Exército Azov e as unidades que estavam com o Azov na região interromperam essa tentativa de iniciar o avanço russo. Essa operação é um testemunho da guerra moderna. Primeiro, o impacto preciso de um drone imobiliza o veículo deles. Seja um blindado, seja um carro, um caminhão que está transportando tropas ou logística. Ele imobiliza. Depois vem a artilharia em cima. Vai um monte de drones e imobilizam. Eles não estão preocupados se ele imobiliza, não pode mais andar. E como eles estão todos juntos, fica um alvo fácil de concentrar. Fogo de artilharia, fogos de morteiro, fica fácil. Depois vem os enxames de pequenos drones explosivos, que vão caçando a infantaria que está tentando fugir, em vão. E eles não acham abrigo porque aquela região onde estava acontecendo essa operação é uma região descampada, porque ali são estepes, então são campos.
Então não tinha onde se abrigar, não tinha árvore, só se achasse um buraco por um milagre. Mas onde eles estavam não era uma linha de trincheiras que alguém tivesse cavado. Então foi uma perda muito grande para o ditador da Rússia e seu exército moscovita, comandado diretamente do Kremlin. A escala de perigo é vasta. O comandante Kill, uma voz experiente de um dos batalhões do Azov, eu digo de um dos batalhões que não é só um batalhão, não é um batalhão que foi transformado em corpo de exército, né? Um batalhão, então tem um batalhão que deve ter aí uns 600, 700 soldados, alguns batalhões podem até ter 1000 homens. Então o que é que acontece? Uma brigada, antes eles viraram brigada, são 3 batalhões, então é muita gente. E um corpo de exército são pelo menos 3 brigadas, fora os apoios que tem, logística, e etc, etc. Então é bastante gente, né? Uma brigada normalmente com todo o seu efetivo, artilharia e tal, são em torno entre 4.500 a 5.000 militares. Então é um negócio grande. Então um dos batalhões do Azov, esse comandante Kill, ele falou o seguinte: o inimigo acumulou forças não apenas para escaramuças, mas para ataques massivos e simultâneos. É o comandante falando, não eu. Estou repetindo o que ele falou. O objetivo de Moscou é claro e sinistro, diz o comandante. Cercar ou infiltrar-se em grandes centros como Konstantinivka e Mirnohrad. Eles sabem que, uma vez dentro das cidades, com bases de concreto reforçado, prédios sólidos, desalojá-los torna-se uma tarefa hérculea, quase impossível sem a destruição total da infraestrutura onde eles estão escondidos, né? Onde eles estão camuflados. Mesmo que não sejam camuflados, a Ucrânia saiba os prédios, as casas que eles estão, tem muita coisa de concreto, então é mais difícil de expulsar os caras dali. Entretanto, o histórico de 2025 de combates na região, né, é um aviso sombrio para eles, né, porque agora já nunca conseguiram tomar Dobropilha, apesar de já terem falado nisso, né, e agora nesse ano, em 2026, que aconteceu essa operação, agora, é muito recente, agora essa semana, as tropas russas anteriormente, elas conseguiram expulsar anteriormente, dias atrás, penetrar 15 quilômetros e avançar, usando grupos de infiltração, depois vieram os carne moída, mas agora, o que as tropas ucranianas fizeram? Depois que eles romperam, não tiveram suporte adequado de logística, não conseguiram se consolidar no direito. Depois desse sucesso inicial, ele se transformou em cinzas. O primeiro corpo do exército de Azov foi o responsável, ele assumiu a responsabilidade pelo setor, ali pela região de Dobropilha, ele que comanda toda a região de Dobropilha, aplicou uma tática de fragmentação letal. Eles não apenas lutaram, naquela região dizem o seguinte: dissecaram o exército russo. Em pequenos grupos de invasores foram cercados em vários povoados na região de Dobropilha, isolados de seus suprimentos, do suprimento de munição e comida, inclusive, e destruídos gradualmente. Cada grupo era destruído. Não é grupo de 1 ou 2 pessoas, são grupos maiores, né? A nível de pelotão, a nível de grupo de combate de 10, 15 pessoas, assim. E a logística russa, o tendão daqueles de Putin, foi pulverizada por drones que nunca param de vigiar. Ou seja, a logística se aproximava, ou com drones, até com viaturas, eles mandavam brasa e destruíam a logística dos russos. Sem reforços, sem comida, sem munição, sem remédios, os soldados russos viram-se escondidos em porões, esperando por um fim que vinha do céu ou da ponta da baioneta no corpo a corpo, nas lutas de corpo a corpo que aconteceram com Azov ali, da infantaria ucraniana Azov. A estabilização da linha de frente no outono não foi um acaso, mas o resultado de sangue e tecnologia, já desde o outono do ano passado, mesmo quando a Rússia mudou de tática, lançando ataques mecanizados em larga escala, as linhas ucranianas não se curvaram de nenhum momento. A limpeza de Zoloty Kolodias encerrou esse capítulo com autoridade. 30 prisioneiros capturados e aqueles que se recusaram a aceitar, mais de 30 a aceitar a realidade, foram eliminados.
mas um pouco mais de 30 se salvaram, disseram que queriam se entregar voluntariamente à Ucrânia, não atirou neles e preservou as vidas. Agora os russos tentam novas abordagens, né? Enquanto o Azov está limpando algumas vilas, nessas localidades em que eles ficaram isolados, eles estão tentando novas abordagens sobre condições climáticas, que o clima vai melhorar, né? Vai continuar frio, mas a neve vai começar devagar, segundo previsões, não vai ter mais aquelas nevascas como teve recentemente e temperatura tão baixa. Eles vão querer usar isso, eles vão utilizar quadriciclos para infiltrações rápidas e de pequenos grupos de infantaria a pé. Então a pressão é sempre constante. O próprio Azov, o comandante, falou, a pressão é constante, o metal range e o ar está carregado com a tensão de um novo ataque em massa que paira no horizonte, porque eles tinham concentrados nessa região 150 mil soldados. Então acho que falta muitos ainda para eliminar. Os russos mandaram esses soldados, na minha opinião, mandaram para o matador, sem dúvida nenhuma, e é isso que está acontecendo. Mas em Dobrupilha o recado já foi dado para os russos. Para cada metro de avanço pretendido, há um drone ucraniano, né, guardando, e um combatente do Azov pronto para transformar a terra ocupada em um túmulo para os invasores. Já deram esse recado para eles, né? E a resistência em Dobrupilha é mais do que uma vitória local, é uma lição de competência tática do Corpo de Exército Azov, é uma lição de competência do povo ucraniano, ou seja, eles estão resistindo, mas não é só resistência, estão expulsando, como expulsaram eles 15 quilômetros para trás e foram juntos, recuperaram 15 quilômetros ali em Dobrupilha. Ao repelir os russos por 15 quilômetros, negar-lhe a logística necessária para sustentar a ocupação, as forças ucranianas demonstraram que a inteligência e o controle do espaço aéreo podem anular a vantagem numérica. Os russos são em maior número, né? Enquanto as tropas russas tentam se infiltrar silenciosamente, a Ucrânia permanece vigilante, provando que em cada vilarejo, em cada prédio de concreto, pulsa um coração ucraniano disposto a lutar até o fim pela integridade, dignidade e honra do seu solo, do seu país. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se, aqui vocês viram a verdade. Façam seus comentários, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz de bem, paz para toda a humanidade.